Felipe, e é um prazer para a gente poder ouvir o pastor Felipe mais uma vez, esse homem de Deus, né? E que está assim conosco aqui, justamente com a sua esposa, a irmã Érica, e ali a Elisa também. E pastor, é um prazer, pode subir aqui, é um prazer tê-lo com a gente hoje. Nós estamos numa série que nós iniciamos para entrarmos, né, falando sobre o Cordeiro, sobre a Páscoa, nós vamos encerrar esta série no dia da Páscoa, né? No dia da Páscoa, no domingo de Páscoa, e nós queremos fazer aqui um grande evento aqui com os irmãos, estarem aqui celebrando o dia da ressurreição de Cristo. E o pastor Felipe é o nosso convidado de hoje, e também no domingo, dia 5, estará conosco também trazendo a mensagem de Deus. No próximo domingo, o pastor João estará aqui também falando sobre o Cordeiro, mas através do profeta Isaías. Assim que nós estamos muito animados, pastor, com essa série que nós estamos realizando, que vai nos levar até a Páscoa. Então, pastor, que Deus continue te abençoando. Obrigado por atender o nosso convite uma vez mais. Amém. Obrigado, pastor. Bom dia! Bom dia! Deus abençoe, meu irmão. Obrigado. Então, deixa eu ver aqui. Tá funcionando? Tá. Maravilha. Tem gente aqui que caminha comigo já há muito tempo, famílias. Como a Bíblia fala, né? Existem amigos mais chegados que irmãos. Obrigado, Carlos. Obrigado, Otávio. Obrigado por ter vindo. Olha quem está aqui também, futuro jogador de futebol. Isso aí é um craque, meu irmão. Aproveita para tirar foto. Vamos pegar a assinatura agora, porque depois que cresce fica difícil. E aí quando você pega agora, vale muito. Tirar foto, eu falei, eu estava lá quando ele começou. Obrigado, Flor. Você também que está nos visitando, minha irmã, seja bem-vinda. Deus abençoe você. Meus irmãos, vamos falar um pouquinho de Páscoa. Falando de Páscoa, sobre a verdadeira esperança que é a Páscoa. Todo mundo aqui que é cristão conhece, sabe o significado da Páscoa, a história da Páscoa. A gente sabe que a Páscoa nada mais é do que no Antigo Testamento uma luz daquilo que viria, uma penumbra. Ou seja, tudo aquilo que o povo judeu, tudo aquilo que o povo hebreu viveu nada mais era do que uma seta apontando para a verdadeira esperança que era Jesus Cristo. Agora nós vemos, ouvimos e comemoramos na nossa casa a respeito da Páscoa. Chega na Páscoa, principalmente a gente que é brasileiro, ovo de Páscoa, né? Você compra ovo de Páscoa, você vem para os Estados Unidos, tenta procurar ovo de Páscoa, não acha ovo de plástico, entendeu? Principalmente para criança. E a adaptação bem legal. Como que eu vou comer esse negócio de plástico? Então não é para você, é para criança. Mas a gente tem essa coisa cultural na gente de comemorar, de celebrar a Páscoa, e muitas vezes a gente acaba esquecendo. A gente troca o cordeiro pelo ovinho de chocolate. E aí quando você muda de país, você troca o cordeiro pelo ovinho de plástico. E leva seu filho para poder comemorar no sol rachando. Então, mas todos nós temos algo em casa que está relacionado à Páscoa. Às vezes você compra, enfeita a sua casa, faz alguma coisa relacionada à Páscoa. Agora eu te pergunto, como que nós podemos entender a Páscoa e aplicar a Páscoa para a igreja? Como que nós aplicamos essa verdadeira esperança nos dias de hoje? De uma forma prática. Sabemos que a Páscoa, para os judeus, ainda estão esperando. Mas para nós é uma revelação que ela se tornou completa em Jesus Cristo. Mas como que nós podemos aplicar isso? Então quero convidar você hoje a entender a Páscoa sendo aplicada no contexto da igreja nos dias do apóstolo Paulo. Essa esperança, como ela foi aplicada para poder tratar a igreja, lidar com os problemas da igreja, resolver a igreja, e como que nós podemos pegar aquilo que estava lá em Êxodo, aquilo que estava lá em Gênesis, aquilo que foi revelado lá no Antigo Testamento, que ela se manifesta no Novo Testamento para a igreja de hoje. Então, abra aí sua Bíblia lá em Filipenses, capítulo 2, do verso 1 ao verso 11. Vamos entender um pouquinho como que Paulo tratou a igreja, como que Paulo lidou com a igreja, principalmente
dentro dessa esperança que é Jesus Cristo. E eu queria que você pedisse a Deus, falasse o seu coração também hoje a respeito disso. Filipenses capítulo 2, do verso 1 ao verso 11. Bom, a palavra de Deus diz: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhos, afetos e misericórdias, completai a minha alegria de modo que pensais a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. No verso 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. E reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Vamos orar mais uma vez, pedir a Deus que o Senhor fale aos nossos corações, que sua mente se desconecte das coisas lá de fora, se desconecte do mundo virtual e se conecte aqui na palavra de Deus. Deus, obrigado pela tua palavra que nós acabamos de ler, que o Senhor fale, que o Espírito Santo do Senhor fale aos nossos corações aqui nesta manhã, Deus, a respeito dessa esperança que muitas vezes comemoramos somente de uma forma simbólica, mas que possamos também comemorar de uma forma prática na nossa vida. Que abra os nossos corações, abra os nossos ouvidos, abra a nossa mente, ó Deus, para entender aquilo que o Senhor tem para falar e para tratar conosco nessa manhã, em nome de Jesus, amém e amém. Então, meu irmão, esse texto ele fala, claro, quando nós aplicamos a verdadeira esperança nos relacionamentos e na igreja. Então, o texto aqui, o que Paulo está fazendo? Paulo utiliza de uma forma prática o Evangelho. Paulo, ele vai tratar essa verdadeira esperança para tratar assuntos pastorais e problemas que estavam acontecendo na igreja naquela época. Vamos entender um pouquinho sobre que igreja é essa igreja de Filipos e quais eram as características dessa igreja aqui naquela época. Primeiro, essa igreja ela foi plantada pelo apóstolo Paulo na sua segunda viagem missionária, com muita dificuldade. Segunda coisa, ali Paulo foi preso, ali ele foi espancado, humilhado publicamente, mas quando ele sai, ele deixou uma igreja bem estabelecida. E nessa igreja estabelecida converteram algumas pessoas. Entre elas, podemos dizer, uma grande empresária chamada Lídia. Também na igreja nós temos, quem se converteu nessa igreja foi o carcereiro. E também uma mulher que estava endemoniada, onde que Paulo, através da palavra de Deus, a liberta. Foi uma das igrejas mais parceiras no que se trata financeiramente o apóstolo Paulo. A gente vai ver que Paulo escreve várias cartas. A igreja de Filipos era uma igreja simples financeiramente, era uma igreja humilde, mas foi uma igreja que mais contribuiu financeiramente com o trabalho do apóstolo Paulo. A gente vai ver a igreja de Corinto, uma igreja grande, uma igreja abundante, uma igreja cheia de problemas. Mas dava tchau assim, A igreja de Filipos não. Uma igreja que sempre contribuiu. E Paulo deixa isso claro. Lá no capítulo 4, no verso 15, a única igreja no tocante a ele ao dar e ao receber. Você vê, quantidade não diz nada, grandeza não diz nada. O que diz? Generosidade. O que diz? Constância, humildade, uma igreja que caminha junto. Uma das coisas que a gente fala muito relacionada à missão. Como que você contribui com missão? 3 formas.
financeiramente, para aqueles que oram, aqueles que estão aqui no joelho na oração, aqueles que vão e aqueles que investem na missão. São as duas formas que nós trabalhamos com missão e foram essas formas que a igreja de Filipos fez com Paulo. Manda gente para ajudar Paulo, ora pelo apóstolo Paulo e contribui com o apóstolo Paulo. Não tem outro segredinho para poder ajudar a igreja, a implantação de igreja. Ajudou Paulo quando foi para Tessalônica também. Então, preso em Roma, a igreja de Filipos ela vai enviar um pastor chamado Epafrodita em uma viagem arriscada para levar ajuda financeira para Paulo. Paulo disse que essa igreja era a sua coroa da alegria no capítulo 4, verso 1. Também era uma igreja completamente missionária, com uma porta escancarada para poder evangelizar. Uma porta aberta para fora, mas com problemas que estavam passando na parte de dentro. Que problemas eram esses internos da igreja? Será que o que acontecia lá é diferente do que está acontecendo aqui hoje, na igreja atual? A primeira coisa, no capítulo 4, Paulo vai falar que o problema da igreja estava ligado a relacionamento. E relacionamento entre duas mulheres, Evódia e Sítico. Eram duas mulheres que ajudaram a fundar a igreja. Eram duas mulheres que pelejaram pela igreja de Filipos. Eram duas mulheres que ajudaram a abrir a porta da sua casa para que a igreja pudesse trabalhar. Eram líderes, mas não estavam caminhando mais juntas. Problema de vaidade, problema de relacionamento. Mas chega um tempo que elas já não tinham comunhão, uma com a outra brigavam por causa de problemas pessoais. E Paulo vai dizer no capítulo 1, no verso 27, que a igreja precisa estar junta para poder lutar em favor da fé e do evangelho. Muitas vezes a gente perde tempo demais com os problemas internos e esquece que existem problemas externos que são muito maior. Então, Paulo ele chama a atenção dessa igreja. A atenção da igreja para tratar esses problemas de uma forma profunda e de uma forma cristocêntrica. E aí ele começa lá no verso 5. Tende em vós o mesmo sentimento que há em Cristo Jesus, até o verso de número 11. Meus irmãos, hoje a gente pensa, algumas pessoas pensam que maturidade cristã está relacionada a conhecimento. Eu estudei, eu tenho um diploma, eu me formei, a conhecimento teológico. E perceba que, eu li muitos livros, eu tenho um acervo na minha casa, eu conheço da Bíblia, eu conheço teologicamente muita coisa, eu tenho formação acadêmica, mas são pessoas que não sabem relacionar. Como o pastor Cláudio falou, olha, eu encontrei a irmãozinha, estava lá no posto e convidei ela, vi a simpatia da irmã, e a irmã veio e está aqui com a gente. Então, conhecimento teológico não se resume em evangelho prático, formação acadêmica, mas as pessoas não sabem se relacionar, conviver ou tratar o irmão de uma forma diferente. E aí a gente tem que entender que conhecimento não é sinônimo de maturidade. O conhecimento ele precisa ser transformado de uma forma prática de relacionamento. Quando ele não traz isso, ele traz vaidade, ele traz orgulho, ele traz soberba, e é necessário que o conhecimento que eu, que você, que cada um tem na sua caminhada evangélica, ele se traduza e se transforme em capacidade de se relacionar. Pastor, o que isso tem a ver com Páscoa? Qual que foi o maior problema que nós, seres humanos, nós tivemos? Pecado. O que o pecado fez? Nos afastou? E o que a Páscoa, essa verdadeira esperança, ela proporciona para a gente? O véu foi rasgado. A porta foi aberta. Agora nós temos acesso direto ao Pai. Deus, em Jesus Cristo, se encarna, mostra pra gente o que é se relacionar. E nós, como igreja, nós temos dificuldade de entender isso. Existe alguém que sabia mais de Jesus? Teologicamente, espiritualmente?
Paulo era conhecedor da palavra, cresceu aos pés de Gamaliel, um grande fariseu da sua época. Existia alguém que conhecia dos apóstolos mais do que Paulo? Não. Paulo vai falar que todo o seu conhecimento era como um esterco, não servia para nada. Jesus vai mostrar que quer ser o primeiro? Seja o último. Os valores do reino são inversamente proporcionais. E nós temos que ter um cuidado quando nós migramos para cá. Todo mundo quer ser o primeiro, todo mundo quer ser o melhor, todo mundo quer estar à frente. Ninguém quer servir, ninguém quer ser servo. Mas queremos viver o Evangelho. E aí Jesus mostra, o reino é inversamente proporcional. E aí, meus irmãos, a gente pode ter como exemplo a carta mais robusta que Paulo vai escrever, que é a carta aos Romanos. E o que essa carta ela traz? Primeiro, do capítulo 1 ao capítulo 3, Paulo vai generalizar todo mundo. Ele vai falar de condenação, do pecado, da moralidade e dos judeus. O que Paulo está falando? Não existe judeu, não existe grego, não existe mulher, não existe. Está todo mundo debaixo da mesma problema, da mesma cagada. Todo mundo errou. Paulo vai nivelar todo mundo. E aí Paulo começa a mostrar lá na carta aos Romanos, depois de reduzir todos no pecado, ele começa a tratar. E aí do capítulo 3 ao capítulo 5 de Romanos, ele vai falar sobre justificação. Justificação na fé. Olha, você não é salvo pela sua obra, você não é melhor pela sua obra, você é justificado em Cristo. Você é justificado pela esperança de Cristo. E Paulo começa a falar também, ele trata lá no capítulo 6 e 8 da carta aos Romanos sobre santificação. Não basta ser justificado, você precisa andar também em santificação, andar no Espírito. Do capítulo 9 ao capítulo 11, Paulo vai falar de eleição. Ele fala da eleição de Israel, também da rejeição de Israel, e ele vai falar também da restauração de Israel. E Paulo continua do capítulo 12 ao capítulo 16 da carta aos Romanos, e aqui, exatamente aqui, ele começa a aplicar uma teologia. E aí ele começa a aplicar de uma forma bem resumida, em uma única palavra: relacionamento. Primeira coisa, Paulo vai tratar do capítulo 12, do verso 1 ao verso 2, relacionamento com Deus. Segundo relacionamento, como você se relaciona com Deus. Terceiro relacionamento, como você se relaciona com seu irmão. E ele fala sobre o quarto relacionamento, como que você se relaciona com seus inimigos. E ele continua, como que você se relaciona com as autoridades. Como que você se relaciona com quem pensa diferente de você e que é fraco na fé. Toda a carta aos Romanos, Paulo se resume em igualar todo mundo, mostrar a justificação pela fé e mostrar o relacionamento, se resumindo. Então, a maturidade cristã se resume em relacionamento. Meus irmãos, como que estava a igreja de Filipos? Era esse o problema, relacionamento. Preste atenção no capítulo 2, no verso 3. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um e o outro superior a si. Então era uma igreja atuante, uma igreja viva, uma igreja ativa, mas a motivação não era boa. Era uma igreja que trabalhava, mas eles estavam preocupados em fazer parte de grupo e de panela. Era uma igreja, muitos são motivados apenas para poder participar do seu grupo, ou eram motivados a partidarismo, ou querer estar à frente de algo. Havia um problema semelhante na igreja de Coríntios também. Aonde que na igreja de Coríntios os irmãos falavam, olha, eu sou de Paulo. E você? Ah, eu sou de outro. Você é de quem? Ah, eu sou de Jesus. Eu sou de Apolo. Ninguém era de Cristo.
cada um pegava para si um representante e achava melhor. E aí nós começamos a ter idolatrias. A referência se perde Cristo e se coloca o homem. A gente vê que a igreja de Filipos era uma igreja missionária, a igreja de Coríntios também. Paulo está dizendo que eles estavam divididos em grupos, partidos e panela. E no verso 3, ele diz: nada façais por partidarismo ou vanglória. Ou seja, havia um problema: vanglória. Não a busca pela glória de Cristo, mas a busca pela glória de si mesmo. Paulo mostra duas filosofias aqui para a igreja de Filipenses. O primeiro motivo que eles precisavam ter está no capítulo 1, no verso 21, que ele vai falar, olha, no capítulo 1, verso 21, diz assim: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo vai dar duas filosofias para a igreja. Você precisa viver para Deus. Você precisa viver para a glória de Deus. Exaltar a Ele, servir a Ele, engrandecer a Ele. Essa é a primeira filosofia. A segunda filosofia que Paulo apresenta para a igreja de Filipos é o seguinte: para eles, o vetor da vida era buscar o que era para si mesmo. Que Paulo está mostrando. No capítulo 2, no verso 21, diz assim: pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. Ou você busca o que é de Deus, ou você busca o que é para si mesmo. A igreja, ela está buscando algo para si, não para adorar, não para agregar, não para participar, mas unicamente de uma forma individual. E Paulo vai mostrar uma terceira via, que está no capítulo 2, verso 4, que ele diz: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Primeiro Cristo, depois o próximo e depois você. Amar a Deus acima de todas as coisas. Amará o teu próximo como? Você é a terceira pessoa desse relacionamento. Você não é a segunda, você não é a primeira. E Paulo começa a tratar o assunto da igreja. Ele mostra os problemas, agora ele vem com o tratamento. Começando do verso 1. Se você tirar: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhos, afeto e misericórdia. Presta atenção, meu irmão. Se você tirar a palavra exortação, que está aqui, se você tirar a palavra consolação, comunhão, sentimento profundo e compaixão, o que sobra? Mágoa, ressentimento, frustração e dor. E Paulo começa mostrando isso. Paulo, ele mostra que seja na família, seja na sua escola, seja no trabalho, seja na igreja, nós precisamos resgatar exortação, consolação, comunhão, sentimento profundo e compaixão. E os crentes de Filipos estavam buscando o quê? Bater a cabeça. Por isso que Paulo começa o texto que nós lemos aqui, falando: vocês precisam resgatar isso, igreja. E eu só consigo resgatar isso. Não basta entender a verdadeira esperança. Eu preciso aplicar a esperança na minha vida. Não basta eu comemorar a Páscoa. Eu preciso entender e praticar a Páscoa. A Páscoa não se resume num único dia. Não é algo simplesmente simbólico. Não é algo doce. É como o pecado. Começa doce e no final fica bem amargozinho. E às vezes a Páscoa é assim, para muitos. Começa doce e termina no chocolate. E depois o resto da semana, o resto do ano fica amargo. E aí Paulo, ele fala: olha, o crente da igreja de Filipe, como eles estavam batendo a cabeça, mas como combater esse problema? E aí Paulo vai entrar
com a solução da esperança. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Como resolver o problema do relacionamento? Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ou o que eu posso aprender com Jesus para me relacionar corretamente com as pessoas? Presta atenção. Olha o verso de número 6. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Usurpação é o desejo de uma posição que não é sua. Meu irmão, isso aqui bate no coração. Você vê algo, você fala, eu queria estar. Aquela pessoa não tem competência para estar lá. Eu tenho. Não quer agregar, mas quer estar lá. Olha o que Jesus mostra. Querer ser maior do que já é. Usurpação. Jesus, ele não vai reivindicar os seus direitos de divindade. Porque senão ele estaria usurpando alguma coisa. Jesus poderia requerer esse direito? Sim. Ele era Deus. Ele é Deus. Jesus voluntariamente, ele abre mão do seu direito. Jesus, ele deixa a sua glória, onde ele era exaltado. Imagina ali os anjos, os serafins, os querubins, tudo adorando a Deus. Jesus veio até a terra para poder ser humilhado, para poder ser cuspido, para poder sentir dor, ser zombado, até um ponto para você se relacionar com alguém, abrir mão de algum direito, e eu tenho dificuldade. Antes a si mesmo se esvaziou. Você acha que é complicado se esvaziar? Porque o texto mostra que ele não foi obrigado. Ele se esvaziou, sendo Deus adorado nos céus. Ele, de livre e espontânea vontade, se doou. Pastor, é complicado demais fazer isso, conviver com pessoas. Paulo nos ensina. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ele se esvaziou. Verso de número 7, Paulo dá um passo a mais. E ele fala, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante a de homem, reconhecido em figura humana. Observe que Jesus, ele não foi esvaziado, ele se esvazia. A iniciativa foi dele. Ele não foi constrangido, ele não foi obrigado. Ele abriu mão dos seus atributos comunicáveis, incomunicáveis. Deus, Jesus Cristo, abriu mão da sua imutabilidade, da sua autoexistência, da imensidão, da onipotência, da onipresença, da onisciência. Ele abriu mão de tudo isso. Ele se esvazia ao ponto de se tornar, meu irmão, um embrião na barriga de uma mulher pecadora chamada Maria e nascer numa manjedoura. Ele se esvaziou. Aí eu te pergunto, você já se esvaziou? Você já se encolheu para poder conviver com alguém? Você acha que é difícil viver com alguém ao seu lado? Pastor, é difícil se esvaziar. Eu tenho a fórmula para você. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E Paulo dá um passo a mais, assumindo a forma de servo. Jesus sendo rei, Senhor dos senhores, ele assume, ele não foi imposto a ele. Em algum momento na sua vida, na sua caminhada, você já assumiu esse papel? Presta atenção.
era muito comum em Jerusalém. As pessoas andavam, eram terra, e quando você chamava alguém para poder ir na sua casa, era muito comum. Você tirava as sandálias, deixava do lado de fora, sacudia as sandálias, entrava na casa. Naquela época não era mesa como nós estamos acostumados hoje, eram mesas baixas. Então as pessoas se sentavam ao redor da mesa no chão. Era muito comum isso. E quando você sentava no chão, o pé de um encostava no pé do outro, aqueles pés tudo sujão, né? Um estava com chulé, o outro não lavava direito, outro não cortava unha. Era daquele naipe. Mas numa casa sempre se esperava vir um escravo para poder lavar os seus pés. Isso era comum de acontecer. Então Jesus vê naquela situação, vê na conversa talvez ali entre os discípulos, ele toma uma atitude que é completamente diferente, que choca. Ele pega uma vasilha, ele começa a lavar os pés de cada um, e entre eles estava um cara chamado Judas. Após lavar os pés de cada um, Jesus diz: vocês me chamam de Senhor e mestre, fazeis bem, porque eu sou. Eu vos dei o exemplo. Se alguém entre vocês que tem dificuldade de conviver, meu irmão, 12 cabeças, 12 apóstolos, um mais problemático do que o outro. Jesus poderia ter pegado os melhores. Pegou os que batiam a cabeça um contra o outro. Entre eles teriam um que iria trair. Então, entre eles tinham discussões o tempo inteiro. E entre essas discussões, fica claro no texto bíblico, alguns que queriam sentar ao lado direito de Jesus, ao lado esquerdo, e a mãe ainda intervendo. Jesus, meu filho vai sentar um do seu lado, no teu reino? Ele não tinha nem capacidade, usava a mãe ainda para poder fazer isso. Então imagina a mentalidade, o problema que eles tinham entre eles. E entre eles ainda teria um que iria trair. Não era só Jesus, trair todo mundo. E Jesus pega, começa a lavar os pés de um por um. Você já se humilhou ao ponto de se tornar escravo de alguém? A lavar talvez os pés de alguém? Eu não estou falando, pastor, vou chegar lá em casa, vou chamar o cara que eu odeio e vou lavar os pés dele. Não é isso. Porque você vai ouvir o que não precisa ouvir. Mas às vezes você se humilhar, você se esvaziar, você se tornar escravo. Porque Jesus mostra um papel de escravo. É você se submeter. E esses papéis aqui, meu irmão, são papéis fundamentais que mantêm qualquer relacionamento, qualquer casamento vivo. Tem hora que a sua esposa está certa. E tem hora que você está errado. É complicado. Entendeu? E aí nessa situação, quando você está errado e ela está certa, você tem que se humilhar. Agora, existe situação que, quando Jesus não está no meio da jogada, eu quero trazer a razão para mim. Eu vou fazer como a igreja de Filipos. Eu estou certo e você tem que acatar. Agora, quando Cristo entra no meio e você está errado como marido, mesmo achando que está certo, né? E a sua esposa está certa, mas estando errado, você fala, meu Deus, me dá paciência. E como que você trata isso? Lembrando aquilo que Paulo falou à igreja de Filipos. Tende em vós o mesmo sentimento que eu tenho em Cristo. Qual que é a minha vontade numa situação de um relacionamento conturbado? É dar uma voadora. Divorciar nunca, mas matar sempre. Mas numa situação assim, você fala, Deus, o desejo do meu coração era sumir, mas não cabe o meu desejo. Cabe a tua vontade. Como um bom cristão, não cabe a minha vontade.
E que vontade eu preciso aplicar para a minha vida, Deus? Tende em vós o mesmo sentimento que eu vi em Cristo. Que sentimento foi esse? Jesus se tornou escravo, lavou os pés. Então eu preciso me tornar escravo. Eu preciso abrir mão do meu direito, em submissão ao amor a Cristo e ao próximo. E deixa Deus tratar o próximo. E assim na vida, meu irmão. Você está andando de carro aqui em Miami, maravilha. Tem gente que fica assim, esperando o sinal abrir para buzinar para você. Parece que tem gente que sai, hoje eu vou buzinar para 10. E o sinal, quando vai abrir, o cara, pé! Você, poxa, não deu nem tempo. Isso aí, às vezes você está estressado, você está sem paciência, e aí você chega. O cara te deu uma cortada, porque aqui muitas vezes eles acham que retrovisor é seta. Então eles olham no retrovisor, pensou que deu seta e entra na sua frente. E aí você está ali, quase bate. Está estressado, de estressado para você aquele dia, aquela correria. O que você faz? Muita gente discute, muita gente quer brigar. Às vezes você quer ter razão. E aí quando vem o versículo para mim, como eu lido com os meus problemas, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Porque ele se torna escravo, ele se humilha, ele lava o pé do pecador, ele lava o pé daquele que iria o trair e vira para os discípulos e fala, faça o mesmo. E Paulo vai dar mais um passinho no verso 8. E assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Aqui Jesus desce a uma profundidade que ninguém consegue descer. Aqui ele sentiu o peso da ira de Deus. Aqui ele sentiu o peso da facada e da lei de Deus sobre ele. Aqui ele foi feito pecador, aqui ele foi feito pecado e maldito no mesmo seu lugar. Ali o próprio Deus virou o rosto e ele se sentiu completamente desamparado. Jesus na cruz. Meu Deus, por que me abandonaste? Quem aqui já assistiu The Chosen? Eles estão gravando agora a cena, não sei se vai lançar agora, da Páscoa, que é da crucificação de Jesus. E eu estava vendo um tape que eles mostram que no momento da cena da crucificação, todos que estavam ali choraram. O diretor saiu, ele não conseguiu ver uma cena. Quantos aqui viram Paixão de Cristo, aquela do Mel Gibson também? Filme bom, filme forte. Você lembra do Barrabás? Quando ele chega com Barrabás ali, né? E Barrabás, ó Jesus! Todo mundo, Barrabás, solta Barrabás! Aquele homem, o personagem que faz Barrabás, ele recebeu a seguinte ordem: não olha nos olhos de Jesus. Porque era parte da cena. Então não precisa olhar. Porque se olhasse, ele demonstraria um olho de piedade, né? Ele não queria isso. E o ator, depois de muitos anos, ele dá uma reportagem, ele fala que ele estava afastado de Deus. E que ele olhou nos olhos de Jesus naquela cena de crucificação, que aquilo ali o impactou. A gente acha que Barrabás, que Jesus foi condenado, não. Até no ato de condenação, o próprio Jesus libertou Barrabás. Não é que ele tinha que ser preso, mas mostra até a própria capacidade de Cristo, no ato de ser crucificado, conseguir libertar um ladrão, um assassino. Se uma cena como essa, meu irmão, filmada, ela traz tanta comoção para aqueles que estão ali assistindo, então, imagina o desespero do próprio Jesus. Meu Deus, por que me abandonaste? Mesmo assim questionado, ou mesmo assim quando questionamos que não conseguimos nos relacionar, ou quando você fala, pastor, eu não consigo relacionar com meu irmão, eu não consigo relacionar com a igreja,
eu não consigo relacionar com meu marido, eu não consigo relacionar com meu primo, eu não consigo relacionar com minha irmã, eu não consigo relacionar com meu vizinho, eu tenho dificuldade de relacionar com o cara da minha empresa, porque o cara me persegue, eu tenho dificuldade de me relacionar com a minha família, às vezes com o meu próprio filho. Mas Paulo dá para mim e para você a chave mágica: tende em vós o mesmo sentimento que há em Cristo Jesus. E aí você vai ver que o verso de número 8 diz que ele foi até a morte, mas também no verso de 9 a 10 diz o seguinte: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Ou seja, podemos ver que quem se humilha, quem se esvazia, quem se torna servo, quem se torna escravo, assim como Jesus, todas essas ações partiu dele, não veio do outro, ele não foi forçado a fazer isso, ou seja, ele não foi esvaziado, ele não foi feito servo, ele por si só assume isso, mas no momento da exaltação, ele não se exalta. Ele se humilha, se esvazia, se torna escravo, mas ele não se exalta, mesmo sendo Deus. Preste atenção, porque quando eu e você passamos por situações que nós precisamos nos humilhar, ou quando você se humilha, a Bíblia nos ensina que quem te exalta é Deus. Quem te honra é Deus. A exaltação aqui feita a Jesus, ela está numa exaltação, numa posição máxima, superlativa. Ele foi exaltado acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É uma exaltação superlativa. É uma exaltação suprema. E aí, observe que é uma exaltação universal, para que o nome dele seja dobrado todo o joelho no céu e na terra. Todos nós precisamos prestar honra ao máximo a Jesus Cristo. Agora, meu irmão, ele se esvazia, ele se torna escravo, ele se humilha. Ele não se exalta, mesmo podendo fazer isso. Mas o que acontece? Ao se esvaziar, ao se tornar servo, ao se humilhar, ao ser exaltado por Deus, mas quando Jesus recebe a exaltação do Pai, toda língua confessa que Jesus Cristo é Senhor. Para quem? A glória? É a glória de Jesus? Quando ele é exaltado, o que ele faz? Ele pega a glória e devolve para o Pai. Ele recebe essa exaltação e devolve para Deus. Isso ensina princípios de relacionamento. Isso ensina que, se você é humilhado, Deus te exalta. Mas quando você é exaltado, você não bate no peito, tá vendo? Fui eu, se fosse o meu, fui eu que fiz, eu consegui. Não. Senhor, é o Senhor. A glória pertence ao Senhor. E aí é um erro que nós cometemos. Porque na hora que Deus nos engrandece, na hora que Deus coloca você em posição de destaque, porque você foi humilhado, você esquece de tudo isso. Você esquece de onde você veio. E você acha que a sua capacidade intelectual, física, todas que te colocaram aí, você não devolve a glória para Deus. E aí bate a soberba. Diante disso, é impossível eu e você não aplicar o Evangelho na nossa vida de relacionamento. Entender a Páscoa, compreender a Páscoa, compreender a promessa de Deus, não se resume em ovo de chocolate e ovo de plástico. Ela precisa ser aplicada na nossa vida.
não se resume numa comemoração ou numa data unicamente simbólica. A gente precisa entender como aplicar isso para a nossa vida. E Paulo mostra isso através da igreja. É impossível eu e você dizer que nós não podemos nos relacionar com quem está aqui, com seu parente, com seu amigo. É impossível você dizer, meu irmão, que você não pode perdoar essa ou aquela pessoa, alguém que você fez alguma coisa, ou que essa pessoa fez algo com você. É impossível você não manter o seu casamento ou conviver com o seu marido ou com a sua mulher. É impossível não ter harmonia no trabalho. Pode ter. Não tem como você falar isso. E Paulo vai nos mostrar que é possível curar relacionamentos quando você compreende o que é maturidade cristã. E maturidade cristã é quando nós temos esse conhecimento, e esse conhecimento do Evangelho, ele se transforma em vida prática. Porque conhecimento por conhecimento vai te colocar no pedestal, vai levantar o seu nariz, vai trazer orgulho para você, vai trazer soberba para você, vai trazer vaidade para você. Mas quando você pega esse conhecimento da verdade, do Evangelho, e esse conhecimento se transforma em prática, aí você desce do pedestal, você lava os pés de alguém, do seu irmão, e quando você se humilha, aí então Deus te exalta. E é por isso que Paulo começa dizendo no verso 2, capítulo 2, verso 2, irmãos da igreja de Filipos, olha, complete a minha alegria. Como? Completai a minha alegria. Tende vocês o modo que pensais a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor. Sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. É isso que Paulo quer da igreja. É isso que Jesus quer da gente. É isso que o Cordeiro Pascual, ao morrer, ao abrir o caminho do relacionamento para a gente, também quer da gente. Que nós, como cristãos, nós possamos viver dessa forma. E aí, eu quero deixar uma dica para você. Toda situação que você passar na sua vida, a partir de hoje, pensa numa coisa. Tende em vós o mesmo sentimento que há em Cristo. Nossa, eu estou numa situação difícil com a minha irmã, com meu amigo. O que Jesus faria no meu lugar? E Paulo mostra para a igreja. Ele se esvaziou. Ele se humilhou. Ao ponto de virar um zigoto, de virar um feto, de virar uma célula na barriga de uma mulher. Pecador. Que humilhação. E não nascer num lugar, num palácio, mas numa manjedoura. Ao lavar o pé do seu inimigo. E ainda falar, faço mesmo. Nós não viemos para viver uma filosofia cristã, viemos para viver uma prática cristã. Diante da dificuldade, a partir de hoje, a partir de amanhã, quando você lembrar de Páscoa, você entende que o mesmo véu que abriu o relacionamento para você, ele precisa se transformar em prática, de maneira que eu preciso ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Não é o seu sentimento, é o sentimento de Cristo. E o sentimento de Cristo, ele é superlativo relacionado ao seu sentimento. Não cabe você questionar, cabe você obedecer e cumprir. Assim como foi com o próprio Jesus, quando se esvazia, quando ele assume a função de pecador. Não cabia a ele, mas ele assim, por livre e espontânea vontade, faz. E mesmo diante da oportunidade, talvez, de sair ali, ele não abre mão. Porque ele entendeu das promessas de Deus. Ele permanece na vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Ainda que isso leve à morte. Ainda que isso custe alto preço. Pastor, eu vou fazer isso porque estou pensando lá na frente que Deus vai me exaltar. Não. Exaltação é a consequência. E muitas vezes a gente confunde exaltação com coisas materiais que nós vivemos aqui. A maior exaltação que nós podemos ter é a garantia da salvação após a morte.
A maior exaltação que nós podemos ter, que ainda que não seja nessa vida, é a certeza, aquilo que Paulo fala: combati o combate, completei a carreira e guardei a fé, a coroa da vida. Essa é a maior garantia que nós temos. É viver na expectativa de lá, mas não nas coisas materiais aqui. E por isso que eu vivo, tendo em vós, tendo em mim o mesmo sentimento que houve em Cristo, para lidar com as situações do meu dia a dia, para lidar com as situações com que eu vivo, para lidar com as situações de momento que eu estou passando. E quando trata isso, a igreja vive isso, ela vive em comunhão, ela vive em alegria. É uma igreja viva, não somente da porta para fora, mas da porta para dentro. Então, compreender a Páscoa, não somente do ponto de vista simbólico, mas do ponto de vista prático, no início da igreja e aplicando para a igreja dos dias de hoje. Ela é fundamental. Amém, meu irmão? Amém. Deus te abençoe. Obrigado, pastor, pela palavra. Chamar o pastor aqui para fazer uma oração. A Fabiana e a Ana estarão tocando uma música. E antes de sair, de nós encerrarmos também, o pastor falou sobre relacionamento. Eu gostaria que você falasse com a pessoa ao seu lado.